E aí, beleza? Meu nome é Bruno Martins e eu tenho uma excelente notícia para te dar. O que acontece? Eu acabei de conversar com a equipe e a gente resolveu liberar algumas aulas do nosso curso de leitura de partitura. Tá certo que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que se você assistir até o final, você vai sair daqui outro músico. Você vai passar a entender e visualizar a música de uma forma totalmente nova. Então faz o seguinte, esqueça tudo que possa te tirar a atenção e bons estudos para você. A primeira coisa que precisamos é conhecer as figuras, seus nomes e a relação entre elas. Nessa primeira coluna à esquerda, a primeira figura que temos é a semibreve. Ela é a maior figura de som que a música utiliza atualmente. Abaixo dela temos a mínima, que vale a metade do valor da semibreve, ou seja, duas mínimas juntas têm o mesmo valor da semibreve. Abaixo da mínima temos a semínima, que é um quarto da semibreve, logo metade da mínima. Então, duas semínimas têm o mesmo valor de uma mínima e quatro semínimas o mesmo valor de uma semibreve. Embaixo da semínima temos a colcheia, que é uma figura que vale a metade da semínima, ou seja, duas colcheias equivalem a uma semínima, quatro colcheias equivalem à mínima e oito colcheias equivalem a uma semibreve. E a última figura que vamos falar nesse início, a semicolcheia, que é a metade da colcheia, ou seja, duas semicolcheias equivalem a uma colcheia, quatro semicolcheias equivalem a uma semínima, oito semicolcheias equivalem a uma mínima e 16 semicolcheias equivalem a semibreve. Na segunda coluna, temos as pausas referentes às figuras. Na primeira coluna são as figuras de som, na segunda coluna as figuras de silêncio ou pausa. Na terceira coluna o nome respectivo das figuras e das pausas. E na última coluna a relação entre elas, né? A semibreve é a nossa figura padrão, é a nossa base, então ela é o 1. A mínima é a metade da semibreve, ela é representada pelo número 2, porque precisa de duas dela para ter o mesmo valor da semibreve. A semínima, 4, que precisa de 4 para ter o mesmo tempo da semibreve. A colcheia é representada pelo número 8, porque precisa de 8 colcheias para ter o mesmo valor da semibreve. E a semicolcheia é representada pelo número 16, porque precisa de 16 semicolcheias para ter o mesmo valor da semibreve. Vamos falar sobre a fórmula de compasso. Nós vimos no vídeo anterior que as figuras também eram representadas por números, onde a semibreve era representada pelo número 1, a mínima pelo número 2, semínima número 4, colcheia número 8 e semicolcheia número 16. Agora nós vamos entender o porquê desses números. A fórmula de compasso são esses números que aparecem no início da partitura. O número de cima representa o número de tempos que cabem no meu compasso. Então, se em cima está o número 2, o compasso é binário, 2 tempos. Se número 3, compasso ternário. Número 4, compasso quaternário. E assim por diante. O número de baixo, ele representa a figura que vale um tempo dentro desse compasso. No caso, na primeira coluna e primeira fileira, temos o número 2 como denominador, vamos dizer assim. O número 2, como vimos, é uma referência à mínima. Ou seja, num compasso 2 por 2, nós temos duas mínimas para preencher esse compasso. Ou as figuras, uma figura com o dobro do seu valor, ou quatro figuras que valem a metade do seu valor. Nesse caso, uma semibreve, que é a figura logo acima da mínima, ou quatro semínimas, que é a figura logo abaixo da mínima, ou 8 colcheias, que estão abaixo ainda da semínima, e assim por diante. E a mesma coisa se aplica ao compasso ternário. No caso 3 por 2, são 3 mínimas.
ou múltiplos e submúltiplos, como eu expliquei no caso do compasso binário, e o compasso quaternário, que é o dobro do compasso binário. Na segunda linha, na primeira coluna, temos o denominador 4, que é o mais utilizado na música. O número 4, como vimos no vídeo anterior, era referente a semínima. Então, nesse caso, 2 por 4 são duas semínimas para preencher um compasso. Ou uma mínima, que é o dobro da semínima. Ou 4 colcheias, que é a metade da semínima. Ou 8 semicolcheias, que é um quarto da semínima. Porém, nesse tipo de compasso, você não pode usar a semibreve, porque a semibreve é 4 vezes maior que a semínima. E o compasso só permite, no máximo, o valor de 2 semínimas. E você não pode ultrapassar o tempo de um compasso. Na segunda coluna, temos o 3 por 4, que é a mesma coisa, são 3 semínimas e seus múltiplos e submúltiplos. E o 4 por 4, que é o dobro do 2 por 4. O 8, que é representado pela, a colcheia é representada pelo número 8. E na última linha, na primeira coluna, temos o número 8, que é o número que representa a colcheia. Então, temos duas colcheias para preencher um compasso. Ou uma semínima, ou 4 semicolcheias, e assim sucessivamente. A mesma coisa no 3 por 8, que são 3 colcheias e seus múltiplos e submúltiplos, e o 4 por 8, que é o dobro do 2 por 8. Vamos começar a falar da duração de som das figuras. Nós vamos usar o denominador 4, como vimos no vídeo passado da fórmula de compasso, que se refere à semínima. Então vamos falar de compassos onde a semínima representa um tempo. E nós vamos estudar o que nós chamamos de clichês, que é você decorar a duração de tempo das figuras com relação ao metrônomo. Então nós vamos usar o metrônomo para escutá-lo e entender o som das figuras dentro desse tempo. Essa primeira figura, ela é a mínima. No denominador 4, ela vale 2 tempos. Mas nós vamos nos ater apenas à duração do tempo das figuras, ok? Então vamos lá, ouvindo o metrônomo, o som dela é esse aqui, ó. 1, 2, tá. De novo. 1, 2, tá. Beleza? Lembrando que, como são 2 tempos de som, o som dela termina quando vai entrar o terceiro estalo. Ok? Mais uma vez. 1, 2, tá. Ela termina antes do terceiro estalo, não quando entra o segundo estalo. Essas figuras que vocês veem agora são 2 semínimas. Vamos fazer delas também um clichê de 2 tempos. Ok? A mínima tinha 2 tempos e agora as 2 semínimas também num clichê de 2 tempos. O som delas é 1, 2, tá, tá. Mais uma vez. 1, 2, tá, tá. De novo. 1, 2, tá, tá. Agora nós vamos fazer alguns exercícios e alguns exemplos de compassos usando esses 2 clichês. Aula 3, exercício 1, 2 por 4. 1, 2, tá, 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 tá. Aula 3, exercício 2, 4 por 4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Aula 3, exercício 3, 2 por 4. 1, 2, tá, 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 tá. Aula
3, exercício 4, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Aula 3, exercício 5, 2x4. 1, 2. Tá, 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 tá. Aula 3, exercício 6, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Nesse vídeo vamos falar da semibreve, que é a maior figura de som utilizada atualmente na música, e ela vale 4 tempos. O som dela: 1, 2, 3, 4. Tá. De novo: 2, 3, 4. Tá. Mais uma vez: 3, 4. Tá. Essa próxima figura é a mínima pontuada. Esse ponto é o ponto de aumento. Ele serve para acrescentar à nota metade do valor que ela tem. Como a mínima vale 2 tempos, a mínima pontuada vale 2 mais 1. Logo, a mínima pontuada vale 3 tempos. E o som dela é 1, 2, 3. Tá. De novo: 2, 3. Tá. Mais uma vez: 3 e tá. Aula 5, exercício 1, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Aula 5, exercício 2, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Aula 5, exercício 3, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Aula 5, exercício 4, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Aula 5, exercício 5, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Aula 5, exercício 6, 4x4. 1, 2, 3, 4.
tá, 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 tá. Nesse vídeo, vamos começar a falar das pausas, e a primeira delas é a pausa de semibreve. Sendo pausa de semibreve, ela tem o mesmo valor da semibreve, no caso, 4 tempos. Ela é esse retângulo escrito abaixo da quarta linha. Esse traço que vocês podem ver é a representação da quarta linha, onde ela é escrita abaixo. Uma coisa importante a falar sobre essa pausa é que ela foi convencionada como uma pausa de compasso inteiro, qualquer compasso que seja. O que isso quer dizer? Ela pode aparecer num compasso binário, que ela vai valer 2 tempos, num compasso ternário, e ela vai valer 3 tempos, no compasso quaternário ela já vale os 4 tempos, e assim por diante, desde que ela esteja sozinha no compasso. Num compasso acima de 4 tempos, se ela aparecer sozinha, ela vai preencher o compasso inteiro. Se ela aparecer com mais alguma figura ao lado, então ela vai valer apenas os 4 tempos dela. Ok? E outra coisa, quando aparece essa pausa e um número acima dela, quer dizer que aquela pausa tem que ser executada a quantidade de vezes do número que está acima dela. Ou seja, se aparecer essa pausa e o número 2, ela tem que ser executada 2 vezes. Essa pausa e o número 4, ela tem que ser representada, tem que ser executada 4 vezes. E assim por diante. E o som desse clichê de pausa seria 1, 2, 3, 4. De novo. 2, 3, 4. Foi. Esse próximo clichê agora, de 4 tempos também, onde temos a pausa de mínima. Ou seja, a pausa que tem o mesmo tempo de duração que a figura de som da mínima, que são 2 tempos. Assim como na pausa anterior, esse tracinho aí significa a linha em que ela é escrita. Nesse caso, essa pausa é escrita acima da terceira linha. A pausa que vimos anteriormente tinha uma linha, mas era escrita abaixo da quarta linha. Essa é escrita acima da terceira. E o som do clichê: 1, 2, 3, 4. Tá. De novo. 3, 4. Tá. Mais uma vez. 3, 4. Tá. E este próximo clichê é o inverso do outro. 1, 2, 3, 4. Tá. 1, 2, 3, 4. Tá. Mais uma vez. 3, 4. Tá. Foi. Aula 7, exercício 1, 2x4. 1, 2. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aula 7, exercício 2, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, tá. Aula 7, exercício 3, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, tá. Tá, 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 tá. Aula
Aula 7, exercício 4, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aula 7, exercício 5, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, tá. Aula 7, exercício 6, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Nesse vídeo, nós vamos falar da ligadura, que, como o nome sugere, é uma ferramenta para ligar as notas, ligar as figuras de som, né? Pausa não precisa de ligadura. Como vocês podem ver nesse primeiro exercício, do segundo compasso para o terceiro tem uma ligadura. Para que isso? Porque em alguns casos, como temos visto até agora, o som de uma figura acaba quando termina um compasso. Ou começa um outro com pausa, ou começa com um outro ataque. Neste caso, no segundo tempo do compasso, começa um som que dura 3 tempos. Ou seja, ele ultrapassa o limite do compasso. Então, para você não parar e ter que atacar a outra figura, você usa uma ligadura. Que você vai fazer o som dessa quarta figura do exercício, né? A segunda do segundo compasso, e vai prolongar o som até o final da outra figura a que ela está ligada. Ou seja, esse ataque vai ter um som de 3 tempos. Um tempo dele mesmo, mais 2 tempos da outra figura. E assim também acontece do penúltimo compasso para o último. Só que a primeira figura é de 2 tempos e você permanece com o som e faz mais um tempo da outra figura que ela está ligada. Aula 12, exercício 1, 2x4. 1, 2. Tá, 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 tá. Aula 12, exercício 2, 3x4. 1, 2, 3. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Aula 12, exercício 3, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 12, exercício 4, 2x4. 1, 2. Tá, tá, tá. Aula 12, exercício 5, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Aula 12, exercício 6, 4x4. 1, 2, 3, 4.
tá, 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 tá. Neste módulo, vamos falar dos clichês de colcheias. Esse clichê com duas colcheias, que aparece aí na imagem, é um clichê de um tempo. Cada colcheia vale meio tempo, as duas juntas valem um tempo. O som desse clichê é e tá, tá. De novo, e tá, tá. Vou fazer duas vezes seguidas. E tá, 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 tá. Aula 1, exercício 1, 2x4. 2, tá, 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 tá. Aula 1, exercício 2, 3x4. 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aula 1, exercício 3, 4x4. 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aula 1, exercício 4, 2x4. 2. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Aula 1, exercício 5, 3x4. 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aula 1, exercício 6, 4x4. 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Nesse vídeo vamos falar de clichês de colcheias com pausa de colcheias. Essa primeira é a colcheia com pausa e o som do clichê é e tá. De novo. E tá. Só lembrando que ele se parece muito com o som da semínima, porém o da semínima é mais longo. Semínima é isso aqui, olha. E tá. A semínima só para no outro estalo. Esse aqui é como se fosse as duas colcheias, o clichê passado, que era tá, tá, sem o segundo tá. E tá. Beleza? Esse é o som do clichê. E o segundo clichê, que é o inverso, é o que a gente chama de contratempo. Pausa e depois colcheia. Mesma coisa. Seria como se fosse o clichê passado, que são duas colcheias, sem o primeiro ataque, né? O clichê passado era e tá, tá. Esse agora é e tá. De novo. E tá. Beleza? Nos exercícios dessa página, nós vamos falar de dois novos elementos. Vocês podem ver aí no primeiro exercício, tem uma barra um pouco mais grossa com dois pontinhos, né? Um virado para cada lado, um no terceiro compasso para o final e o outro no último compasso virado para cá.
Esses dois pontinhos, na verdade, o recurso mesmo, a ferramenta é essa, esses dois pontinhos, ele se chama ritornelo. Como você executa? Faz o primeiro compasso, faz o segundo, faz o terceiro, quarto, quinto. Quando chegar no último, você bate naquele ritornelo e volta até o espelho dele. Ou seja, você vai cantar o primeiro compasso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e vai voltar para o terceiro. Ritornelo é para retornar. E você ou retorna para o espelho dele, que a gente chama de espelho, né? Ele virado no sentido contrário. E caso não haja o espelho, você volta ao início da música, nesse caso, o início do exercício. Se não houvesse aquele espelho no início do terceiro compasso, lá do último você voltaria para o primeiro. Ok? E no terceiro exercício, no quarto compasso, tem o símbolo que parece um sinal de percentual, né? Esse símbolo também é um sinal de repetição, porém ele repete apenas o compasso imediatamente anterior a ele. Então, como ficaria? Você executa o primeiro, o segundo, o terceiro, e ali onde aparece aquele sinal, você executa o terceiro de novo. E depois pula para o quinto e faz o sexto. Aula 2, exercício 1, 2x4. 1, 2, tá, 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 tá. Aula 2, exercício 2, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aula 2, exercício 3, 2x4. 1, 2. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá. Aula 2, exercício 4, 3x4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá. Aula 2, exercício 5, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Aula 2, exercício 6, 4x4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá.